Tudo começa quando Ângela está na ambulância com muitas dores para ter o bebê, e Leonardo juntamente com Gerardo tentam acalmar ela até chegar no hospital. Mas Ângela não está suportando a dor, então Leonardo pede para Gerardo ajudar a levantar as pernas dela. Na vila, todos estão arrumando as coisas da festa, quando um vizinho vem trazendo um homem, e Pablo fala que ele é o amigo do seu amigo, e que trabalha no programa de talentos que escreveu Guilherme. O homem pergunta quem é Guilherme, e ele se aproxima, e então o homem quer ouvir ele cantar, mas pergunta se ele está com problemas para caminhar, mas Guilherme diz que já está bem, e Luz garante que ele está fazendo suas terapias. Então o homem manda o menino começar, e Guilherme solta a voz. De volta à ambulância, Leonardo está tentando acalmar Ângela, mas ela fala que está sentindo que seu filho já vai nascer, então Gerardo volta e conta que o trânsito está todo parado, e Leonardo fala que então o bebê vai nascer ali mesmo, e pede para Ângela fazer força. No hospital, Hélida está contando para Álvaro que Ângela está na ambulância no engarrafamento, mas garante que o Dr. Santillana vai fazer o parto, e Álvaro fica nervoso dizendo que ele não pode fazer isso, porque é ele quem é o pai, mas Hélida deixa claro que ele é doutor e sabe o que está fazendo, mas Álvaro continua não aceitando. Na ambulância, Leonardo e Gerardo ajudam Ângela, e ela começa a fazer força, e enfim o bebê nasce, e ela pergunta se está tudo bem, e Gerardo garante que sim, e então Leonardo faz os procedimentos necessários, e ele entrega para Ângela ver seu filho, e ela fica emocionada. Álvaro está querendo ir atrás da ambulância, mas Hélida fala para ele não fazer isso e esperar em sua sala. Mas Álvaro não quer aceitar e fala que se alguma coisa acontecer com seu filho, Leonardo vai pagar por isso. Enquanto isso, Ângela percebe que seu filho não está respirando bem, então Gerardo e Leonardo começam a agilizar para ver o que está acontecendo. E Ângela chora pedindo para Léo salvar seu filho. Na vila, Guilherme termina de cantar, e o homem fala que ele canta muito bem, mas que não é o que ele está procurando, porque ele não caminha bem e não tem as características que ele quer, mas Guilherme garante que vai se recuperar, mas o homem continua dizendo que não sabe se ele vai ficar bem de verdade, e então Luz fala que então ele pode ir embora, e Pablo e Abel expulsam o homem da vila. Por outro lado, Samantha está se desculpando com Oscar e pedindo para ele não ir embora. Mas ele fala que não vai ficar porque essa foi a vida que ele escolheu, e que está feliz assim, e então a Patricinha fala que não vai mais perturbar ele com isso, e pergunta se ele quer mais alguma coisa, e Oscar fala que ela precisa respeitar seus horários de trabalho, e que não pode ficar atendendo chamadas dela tarde da noite, e que aos fins de semana precisa descansar, e que não quer que ela fique gritando com ele, porque da próxima vez vai pegar suas coisas e ir embora, e então a Patricinha concorda e pergunta se então ele vai ficar, e Oscar diz que sim. Em seguida, Ângela chega no hospital, e Álvaro está gritando com Leonardo porque seu filho nasceu na ambulância. Mas Léo fala que não vai discutir com ele porque o bebê precisa ser atendido por Dario e Ângela pela doutora Romano. E então Álvaro fala para Ângela ficar bem porque o filho deles precisa dela, e promete que vai ser um novo homem. E então Dario pega o bebê e Ângela é levada às pressas. Por outro lado, Oscar vai até Ed e conta que Samantha ofereceu um aumento e melhores condições de trabalho para ele,
e garantiu que vai respeitar sua opção. E então Ed fica feliz e pergunta se ele aceitou, e Oscar garante que sim, e diz que ama o que faz, e depois fala que aceita voltar com Ed, e então os dois se abraçam. Enquanto isso, o Dr. Gallegos está atendendo um paciente, e o rapaz fala que está com muita dor nas mãos, porque trabalha com pintura e caiu, e conta que também faz uns trabalhos extras e que precisa ficar bom logo, mas o doutor fala que ele não poderá fazer nada por um tempo até se recuperar, e o rapaz e então deixa Álvaro pensativo. No apartamento, Mirta está olhando umas caixas, quando encontra o objeto que usou para matar o inspetor Benjamin, e então começa a se lembrar do momento e fica apavorada. Em seguida a campainha toca e ela vai atender, e o inspetor Garcia se apresenta dizendo que está na responsabilidade dos casos do inspetor Benjamin, e que ele tinha uma ordem para ir até aquele apartamento, mas a mentirosa fala que ele nunca apareceu lá. O inspetor pergunta se pode dar uma olhada no local, e Mirta, muito nervosa, diz que sim, e então o homem começa a olhar tudo. No hospital, Alma está na sala de Leonardo, e ele chega dizendo que já conseguiram estabilizar Ângela, mas a loira começa a gritar dizendo que não se importa com Ângela e o filho, e sim que Leonardo deixou ela sozinha na outra, mas ele diz que já tinha acabado e que ela não tinha nenhuma emergência médica e Ângela sim, mas a loira não quer saber, e fala que Leonardo está sempre arrumando uma desculpa para estar perto dela, e manda ele ver quais são as prioridades dele, e então sai da sala, deixando Léo de cabeça cheia. Do outro lado da cidade, Samantha vai encontrar com Jerônimo, que avisa ela que precisa de dinheiro pois vai sair da cidade, mas Samantha fala que ele precisa ficar, e então pergunta quanto ele quer, e Jerônimo pede 200 mil, e então ela assina o cheque e depois resolve tomar umas pastilhas. E então Jerônimo pergunta se ela precisa de algo mais forte, e diz que ela não vai conseguir nada igual em qualquer lugar, e entrega um pacotinho para ela. Enquanto isso, os novos pais de Estrela conversam com o assistente social, e eles garantem que vão dar continuidade no tratamento da menina, e que agora eles estão realizando o sonho de serem pais, e então o assistente fala que a menina tem bastante caráter, mas que é ótima, e fala para eles assinarem os últimos documentos. Na mansão Verga, Alma conta para Mirta que Ângela acabou com o seu dia, porque Leonardo deixou ela para ir dar atenção a Ângela e seu bebê. Então Mirta fala que ela precisa ser mais astuta, e que se Ângela estiver mal, ela precisa estar muito mais, porque Leonardo precisa se preocupar com ela, e diz que se a mãe estiver triste, o bebê também vai ficar, e conta que fez muito isso com Sandro e dava certo, e então Alma entende o recado e agradece a sogra. No hospital, Leonardo pede para Dario fazer de tudo para salvar o filho de Ângela. E Dario garante que vai fazer isso e diz que graças a ele o parto aconteceu. E Léo fala que por ele estaria sempre perto de Ângela, e conta que não é feliz com Alma, e que se casou com uma mulher fria e calculista, mas que gostaria de estar com Ângela em todo o tempo, porque ela sim é a mulher de sua vida. Dario fala que eles merecem ser felizes, e diz que o irmão pode contar com ele para o que precisar, e garante que vai fazer de tudo para salvar o filho da mulher que ele ama. Um tempo depois, Álvaro está olhando seu filho de longe e pergunta para Dario como ele está, e ele explica que os pulmões do bebê não estão bem,
e que precisa de tratamento. E Álvaro fala que parece que todas as atitudes dele estão caindo sobre o bebê, e quer saber se ele vai se salvar, e Dario diz que ainda não sabe. E então Álvaro pede para ele deixar as diferenças deles de lado e salvar seu filho, mas Dario fala que ele nem precisa pedir, e garante que vai fazer de tudo para salvar essa criança, então chora muito. E nesse meio tempo os pais adotivos de Estrela estão com ela na rua, e a menina está tossindo muito, e eles falam para ela parar, e então chegam em um lugar e falam que ela vai trabalhar ali. E a menina fica assustada, e uma mulher atende, e eles falam que ali está a menina que pode trabalhar com ela. Mas Estrela começa a tossir e então a mulher desiste. Então Estrela chuta a perna da mãe adotiva e sai correndo. E então o pai percebe e vai atrás dela. Na vila, Luz está preocupada porque Ângela e Nancy ainda não chegaram para o casamento. E Pablo garante que daqui a pouco elas estarão ali. E Luz resolve ligar para Ângela, mas não consegue, e então o juiz chega dizendo para eles começarem logo, porque em seguida tem outro casamento para fazer. Álvaro está aos prantos, e começa a rezar para Deus pedindo que ele salve seu filho, e promete que vai ser um novo homem e que não vai mentir e manipular ninguém para conseguir as coisas. E que vai ser o melhor homem para as mulheres que ele fez mal. E Ângela aos cuidados da doutora Romano, e Samantha está tomando a nova substância que Jerônimo deu a ela. E Álvaro diz que Clarita e esse bebê são tudo que ele tem, e que Ângela é a mulher de sua vida. Por outro lado, Sebastião tenta trabalhar mas não consegue, e então joga sua pasta longe e Clara passa na hora. Então ele pede desculpas e os dois trocam olhares e dão risada da situação. E nesse meio tempo, Gerardo fala para Mayra que se Samantha perguntar é para ela dizer que foi ele quem autorizou a entrada de Ângela no hospital. E pedir também para a doutora Romano avisar qualquer coisa que acontecer com Ângela e seu bebê. Então diz que vai para um casamento e aproveitar para contar ao pessoal o que aconteceu. Ele se levanta para sair, quando Nancy chega e pergunta o que aconteceu com Ângela. E ele explica que ela teve seu bebê na ambulância, e chama ela para irem até a vila, para dizer a todos. Mas Nancy pede para ele esperar e entrega um documento dizendo que depois do processo que Samantha abriu sobre as ações de sua mãe serem dela, então todas as contas bancárias dele estão congeladas. E deixa Gerardo irritado. No casamento, o juiz pergunta se Pablo aceita Luz como sua esposa e quando ele vai responder, Félix chega gritando dizendo que ele não vai ficar com sua esposa e filho, e então dá 2 tiros para cima dele. Álvaro está com Ângela no quarto, quando Leonardo chega e ela quer saber de seu filho, e ele fala que o bebê nasceu com complicações no pulmão, e Ângela quer saber se ele corre o risco de morrer, e Leonardo não quer dizer muito, mas acaba confirmando, e diz que o estado dele é grave, e Ângela chora muito. De volta à vila, Félix está louco de raiva, e todos ficam desesperados porque Pablo já está no chão com muito sangue, e então Luz grita que ele é um desgraçado. E então Félix vai indo embora, e Abel grita dizendo para Pablo abrir os olhos. E o juiz manda alguém chamar a polícia, enquanto os outros estão apavorados e chorando muito. Álvaro fala para Leonardo que se algo acontecer com seu filho, a culpa vai ser dele, e Leonardo manda ele calar a boca. E então Ângela manda eles pararem e fala que discutir não vale a pena. E então Leonardo diz que ela tem razão.
mas Álvaro fala que não acha que ele seja um grande doutor, e Ângela diz que Leonardo e Dario são os melhores médicos que seu filho poderia ter. Ângela pergunta se a vacina que ela tomou pode com apavorados, mas Léo diz que eles precisam esperar. Por outro lado, Gerardo está indignado porque Samantha bloqueou as contas dele, e pergunta se ela pode fazer isso, e Nancy diz que sim, mas que eles vão para a justiça resolver isso, porém vai levar um tempo. Gerardo furioso fala que Samantha vai ouvir ele, mas Nancy pede para ele não fazer isso, porque assim vai provar que as atitudes dela estão fazendo efeito, e pede para ele ficar tranquilo, porque vão resolver isso perante o juiz. Em seguida, Mayra chega e conta que estão chamando Gerardo na vila, porque atiraram em Pablo e já mandaram uma ambulância para lá. E por outro lado, Estrela está tentando se esconder dos novos pais adotivos e do assistente que estão desesperados procurando por ela. Enquanto isso, Sebastião dá uma bebida para Clara, se desculpando por quase atingir ela com a pasta, e eles dão risada da situação, e ela pergunta se ele gosta de desenhar e ele diz que sim, mas que agora não pode desenhar como antes porque machucou a mão, e ela conta que também gosta, mas que nunca fez curso, e ele diz que isso é o de menos, e que na verdade ela só precisa expressar o que sente. Em seguida ela recebe uma ligação e fica sabendo que Ângela deu à luz, e então fala para o rapaz que precisa ir embora porque seu irmão ou sobrinho nasceu. E então ele pede para ela deixar seu celular, mas ela diz que não pode porque está com pressa, e vai embora. E então ele resolve ir atrás dela. E no meio disso tudo, a equipe médica chega correndo com Pablo, e Leonardo manda Hélida chamar os doutores. Então Luz apavorada abraça Gerardo. Logo depois, Clara chega no hospital e encontra com Álvaro, e diz que já sabe que seu irmão nasceu e que está grave. E ele começa a chorar dizendo que não entende o porquê Deus está castigando seu bebê, e que faria de tudo para estar no lugar dele, mas Clara fala que Deus não castiga, e que as coisas acontecem como deve ser, e então diz que eles têm muitas diferenças, mas garante que está ali para apoiar ele, Ângela e seu sobrinho, e diz que essa criança precisa sentir o amor deles. Ela diz que ele já teve uma filha e não teve a oportunidade de fazer tudo certo, e então fala para ele aproveitar agora esse bebê que acabou de chegar, e então Álvaro diz que a ama muito. Mayra chega e avisa que Dario está com Ângela e pediu para ele também estar presente, e então Álvaro diz que vai até lá, e Clara fala para ele ir logo. Enquanto isso, Valdomiro está dirigindo e gritando com Félix dizendo que ele acabou de cometer um crime com um monte de testemunhas, e Félix fala que não pensou em nada, e que só queria impedir que sua mulher se casasse, e depois começa a dar risada dizendo que matou Pablo e que os dois não conseguiram se casar. De volta ao hospital, Dario fala para Ângela e Álvaro que o bebê já está na incubadora, e que foi muito difícil para estabilizar ele, e Ângela quer ver seu filho, mas Dario fala que ela precisa se recuperar primeiro. E então Ângela pergunta por Leonardo, e os dois se olham e Ângela manda eles falarem logo o que está acontecendo. E então Álvaro fala que ele está atendendo Pablo, e Dario completa dizendo que ele foi baleado pelo ex-marido de Luz, e que está em estado grave. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.